pleiotropia é a denominação utilizada para definir o estado de um gene quando este possui mais de uma atuação sobre um fenótipo, ou seja, é um mecanismo controlador de várias características a partir da expressão de um único gene. Os processos pleiotrópicos, eles ocorrem com frequência nas espécies, contudo, eles não são citados didaticamente, sendo cada genótipo estudado de forma isolada. A diferença entre pleiotropia e interação gênica é que a interação gênica ocorre quando dois genes interagem entre si para determinar e designar um determinado fenótipo e característica de um indivíduo, na troca do material genético, o que causa ampla variação gênica, que é bom e positivo nos atuais seres para a preservação da espécie. Já a pleiotropia ela ocorre quando um único par de genes alelos provoca o aparecimento de várias características em um determinado organismo. E aí, galerinha, tô aqui para falar do trabalho de biologia. E vou falar sobre os exemplos de interação genética e pleiotropia. O primeiro deles são as cebolas vermelhas e brancas. As cebolas vermelhas são resistentes à ação de um determinado fungo parasita, já as brancas não. Então, o alelo recessivo é responsável pela cor vermelha das cebolas e pela produção de uma substância fungicida. Portanto, as cebolas vermelhas não sofrem nenhuma alteração desses parasitas. O segundo exemplo é a fenilcetonúria, uma doença ocasionada no fígado pelo aminoácido fenilalanina, que é diagnosticada ainda quando nascemos, pelo exame do pezinho. Essa doença ela pode causar pigmentação da pele, redução dos pelos e incapacidade mental. E o tratamento seria uma dieta sem esse aminoácido que encontramos em alguns alimentos. Para falar da síndrome de Bardet-Moon, a gente precisa falar de cada síndrome separadamente. A síndrome de Bardet é caracterizada pela polidactilia e pela obesidade. Só que a síndrome de Moon muitas vezes é confundida com a síndrome de Bardet porque ela apresenta a obesidade e o retardo mental, mas não apresenta a polidactilia. Então, muitas vezes as pessoas se referem como sendo a mesma coisa. E a síndrome de Bardet-Moon é quando a pessoa tem retardo mental, a face também é desconfigurada, a pessoa tem problema neurológico, tem obesidade. É uma doença extremamente rara de acontecer. Ela pode ser encontrada em 14 genes diferentes. A síndrome de Marfan é uma alteração no cromossomo 15 que afeta principalmente o coração, os olhos e a estrutura do corpo. As pessoas com essa síndrome são caracterizadas por serem altas, magras e com os braços, as pernas e os dedos desproporcionalmente longos. As características disso é que a pessoa fica com os olhos e a pele em um tom amarelado, ela sente dores pelo corpo inteiro, mas principalmente nas articulações, os pés e as mãos ficam inchados e ela tem uma maior tendência a pegar a infecção. Isso acontece porque a hemoglobina, como está em um formato estranho, não consegue levar tanto oxigênio quanto seria possível se ela estivesse no seu formato decente. Mia falciforme é um exemplo de pleiotropia que acontece no cromossomo 11, que é quando os glóbulos vermelhos ficam em formato de foice ou meia-lua. Segundo a segunda lei de Mendel, os genes, durante a formação dos gametas, segregam-se independentemente. Mas para que isso aconteça, é necessário que os genes em questão estejam presentes em pares de cromossomos homólogos diferentes. Quando estão localizados em um mesmo cromossomo, essa segregação não acontece e todos são transmitidos durante a meiose. Esse fenômeno ele é conhecido como linkage, ligação fatorial ou ligação gênica. Sendo assim, o linkage é uma exceção à segunda lei de Mendel. Nem sempre os genes ligados caminham juntos para o mesmo gameta, uma vez que pode acontecer o crossing over ou permutação. Quando há uma troca de pares de cromátides homólogas, ocorre a separação de genes outrora ligados. Assim, a meiose formará os gametas de recombinação em razão de uma ligação parcial. Para conhecermos um caso de linkage, é necessário analisar os tipos de gametas formados por um indivíduo heterozigoto e suas proporções. Existem dois exemplos para detectar um caso de linkage. O primeiro deles é quando o indivíduo produz dois gametas com 50% de proporção cada. E o segundo exemplo é quando o indivíduo produz dois gametas com 40% cada e dois gametas com 10% cada, totalizando 100%. O que diferencia nesse segundo caso é que ele tem a ocorrência de um crossing over ou uma permutação. A gente chama de recombinação genética a troca aleatória de material genético durante a meiose, ou seja, quando a troca de genes acontece entre duas moléculas de ácido nucleico, formando novas combinações de genes em um cromossomo.
Esse processo, ele fica responsável pela mistura entre os genes diferentes dos seres vivos, tornando possível a evolução. A recombinação, assim como a mutação, elas agem em conjunto com a evolução das espécies. Então, enquanto a recombinação mistura partes modificadas do DNA de dois organismos, a mutação ela fica responsável pela modificação no DNA. Como isso acontece? Quando dois cromossomos eles se rompem e depois eles se unem, acontece uma troca de genes transportados por esses cromossomos, o que a gente chama na genética de crossing over. Nessa combinação, os cromossomos homólogos eles se cruzam, podendo unir em determinados pontos que chamam de quiasmas, fazendo com que seja possível a ocorrência de intercâmbio de segmentos cromossômicos com determinados blocos de genes. Então, eu vou falar sobre arranjo cis e trans, onde eles são heterozigotos. Se a gente tiver indivíduos como azão, azinho, ezão e ezinho, e esses alelos estiverem no mesmo cromossomo, podem ser representados de duas formas, como azão do lado esquerdo, azinho direito, ezão esquerdo, ezinho direito, ou azão esquerdo, azinho direito, ezinho esquerdo e ezão direito. Ou seja, aqui eles estão dispostos diferentemente. Então vamos supor que agora a gente queira saber a distância entre esses dois genes. Aqui a gente tem como 22 unidades de recombinação e a gente quer saber a distância desse aqui, sabendo que numa mesma espécie todos os indivíduos têm cromossomos homólogos com genes alelos na mesma posição. Ou seja, não importa que aqui esteja de uma forma diferente dessa aqui, a distância vai ser a mesma. Isso não interfere. A distância desse aqui, desses genes, é 22 igual a esse aqui. Então, através dessa informação da distância entre cada gene, a gente consegue descobrir que tipo de gametas eles produzem. Ou seja, se em cada espécie ali que a gente viu, a distância era de 22 unidades de recombinação, isso significa que eles produziram 22% de gametas recombinantes. Quais são os gametas exatamente que eles produziram? Nós temos os gametas parentais, que são os originais, que aqui nesse caso são o azão e o ezão, o azinho e o ezinho. Eles são os parentais. Já dessa espécie aqui é o azão e o ezinho, azinho e ezão, admitindo aqui que ainda não houve o crossing over nessa espécie. Então, após acontecer o crossing over, vai haver um cruzamento entre esses genes. Eles vão ser os gametas recombinantes. O azão vai ficar com o azinho e o azinho vai ficar com o ezão. Nesse exemplo aqui, a gente tem aqui, ó, eles. E aqui embaixo vai ficar o azão com o ezão e o azinho com o ezinho, que fica aqui. Então, como a distribuição desses genes está assim, ó, os dominantes em um cromossomo e os recessivos em outro, a gente denomina isso como heterozigoto cis, do tipo cis. E esse aqui, como está o dominante com o recessivo e o recessivo com o dominante, já é denominado diferente. É o heterozigoto tipo trans.